Boa, galera, trazer mais um videozinho para vocês aqui. Só um esclarecimentozinho rápido sobre esse tipo de fonte de alimentação aqui, que na verdade essa fonte ela é projetada, ela foi feita para você usar no som, para você conectar lá na sua bateria quando você estiver usando o seu som automotivo no seu carro. Pode ver que é uma fonte muito parecida com as outras. Chavinha liga e desliga. O cabo de força aqui, que é ligado na tomada. Até aqui tudo bem. Só que o grande problema dessa fonte é que ela joga uma amperagem alta na bateria e uma tensão alta também. Pode ver, por exemplo, essa fonte, são duas bitolas dessa daqui, ó, de fio, trabalhando em paralelo, ou seja, elas estão dobrando a amperagem. Um ponto positivo dessa fonte é que ela é uma fonte de baixo custo de aquisição, é uma fonte de baixo custo de manutenção. Só que o ponto negativo dela é que o seguinte: por ela jogar essa amperagem alta e essa tensão alta também, acaba que ela vai secar a água da sua bateria. Aí tá aquele tabu: fonte estraga ou não estraga a bateria? Na realidade, a fonte ela não estraga, ela vai secar a água da bateria. E se você não verificar, o que vai acontecer? Sua bateria vai trabalhar seca e ela vai ter uma vida útil muito menor e não vai sustentar o mesmo tanto de carga que ela sustentava no começo. Outra coisa, verifique se a bateria do seu carro é uma bateria blindada, ou seja, se for dessas marcas grandes, LA, Moura, se for bateria que não tem como você pôr água, não utilize esse tipo de fonte. Porque vai secar a água dela, você não vai ter como colocar uma água nova e você vai perder a bateria muito rápido. Caso você queira usar uma fonte dessa, você procura um técnico em eletrônica e pede para ele diminuir os enrolamentos aqui, ó. Se ele tirar de umas 3, 4 a 5 voltas, já vai resolver o seu problema. Não vai secar mais a água, porque o problema maior dela é a tensão. Ela trabalhando em paralelo com a bateria, o positivo da fonte, no positivo da bateria, o negativo, é a única maneira de usá-la. Dessa maneira, uma fonte dessa, se você colocar o multímetro na escala de tensão 20 volts, você vai verificar que a sua bateria ela vai dar mais ou menos uns 17 a 18. Algumas dão 15 volts, sendo que o máximo que a bateria pode trabalhar é a 14.5, estourando o máximo dela. Ou seja, você tem que diminuir esses enrolamentos até chegar a essa tensão nominal aí de 14.5, no máximo, com a bateria carregada. Essa fonte ela já deve ter sido reparada alguma vez. Ela chegou aqui pra mim, ela estava com os maus contatos, fiz uma revisão nela, estou fazendo ainda. Vocês podem ver que o fio do negativo aqui, eu ainda não coloquei um fio novo, porque eu vou ter que arrumar um fio preto que eu não tenho aqui, vou ter que ir buscar, que o meu acabou. E uma última coisinha que eu vou deixar aqui, para quem trabalha com manutenção dessas fontes, ou se você tem uma fonte dessa e entende um pouco de eletrônica, tem uma noção e querer efetuar um reparo dessa fonte. Preste muita atenção que essa fonte ela é retificada ao contrário. Ao contrário que eu digo, ela é ao contrário do que você vê normalmente. Vocês podem ver que o fio positivo não tem diodo. Os diodos estão no fio negativo. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Só porque não é comum você ver isso. Você pode acabar confundindo, trocando os fios de posição na hora de montar os fios de volta e ligar invertido na sua bateria. E estragar a bateria, a fonte, e se tiver no carro, você corre risco de queimar alguma central do carro. Podem ver que o fio negativo
ele está vindo dos anodos do diodo, cátodo e anodo, certo? Cátodo e anodo estão vindos do anodo. O anodo, ele vai retificar para negativo, ele vai aproveitar o semiciclo negativo aqui e consequentemente esse vai ser o fio negativo, para você não confundir. Essa outra coisa também, essa fonte aqui, vocês podem ver que ela não possui capacitor. Tem só esse capacitorzinho aqui, ó. Só que esse é só para diminuir o ripple aqui no cooler. Essa fonte, ela trabalha em meia onda. Portanto, essa fonte, ela jamais deverá ser usada em algum aparelho eletrônico 12 volts, automotivo ou não automotivo, diretamente no aparelho. Ela necessita exclusivamente, preste bem atenção, ela necessita exclusivamente do uso de baterias. Ela não dispensa o uso de baterias, certo? Para ela dispensar o uso de baterias, você vai ter que retificar esse aqui em onda completa. Você vai ter que comprar uma ponte retificadora pronta ou você vai ter que retificar com os diodos. Eu aconselho a comprar uma ponte retificadora pronta, que já tem o dissipadorzinho para você colocar uma chapinha pregada aqui na lateral ou aqui nessa lateral aqui, ó, aonde você queira, aqui no fundo. E você vai ter que fazer o uso de capacitores para filtrar essa energia, essa tensão, essa corrente. Certo? Assim que eu tiver um tempo, uma disponibilidade aí, eu posto mais alguns vídeos para vocês. E eu vou ver se eu faço uma fonte dessa, se aparecer alguém aqui querendo. Vou fazer uma fonte dessa retificada para você usar ela sem o emprego de baterias. Certo? No caso dessa fonte, somente com bateria. Jamais use sem baterias. Ok? Valeu!